Vamos abrir nossas Bíblias em Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 26 até Gálatas 6, versículo 5. Estamos na penúltima mensagem no livro de Gálatas. Semana que vem nós terminaremos essa série. Eu quero ler esse texto juntamente com você que diz o seguinte: Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós, que sois espirituais, corrigi-o com o espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Quero começar essa reflexão falando de um assunto que é muito comum e muito presente no nosso dia e na nossa cultura, que é a questão da autoestima. Todos nós aqui já ouvimos falar, já ouvimos essa palavra e já ouvimos isso o tempo todo por aí. Você liga a televisão, você ouve jornais, sempre tem matéria sobre a questão da autoestima. O que é autoestima? É a percepção que uma pessoa tem de si mesma. Usa-se atualmente o termo alta autoestima, quando a pessoa enxerga a si mesmo com bons olhos e como uma pessoa, quando a pessoa olha no espelho e gosta do que ela está vendo, uma pessoa autoconfiante, uma pessoa cheia de si, é uma pessoa com uma alta autoestima. E baixa autoestima é uma pessoa que olha para si mesmo no espelho e ela não gosta do que ela vê. Olha lá uma figurinha, alta autoestima, olha lá. O homem é magrinho, mirradinho, mas quando ele olha para si mesmo, ele se acha o Rambo, o super-homem, ele se acha o inteligente, ele se acha aquele que faz acontecer, aquele que tudo que ele quiser fazer, ele faz porque ele pode todas as coisas. É a pessoa autoconfiante. Você conhece pessoas assim, né? O outro lado e o outro tipo de pessoa é a pessoa que tem uma baixa autoestima. É a pessoa que quando olha no espelho, ela se sente uma fracassada. Ela se sente não tão inteligente quanto as outras pessoas, não tão bonita, uma pessoa sem tanto sucesso com relação às outras pessoas, uma pessoa mais feia. É uma pessoa que quando ela olha no espelho, ela não gosta do que ela vê. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tende a ter mais uma autoestima ou uma baixa autoestima? Por que é importante falar isso, gente? Na nossa cultura, eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas na nossa cultura, sucesso está ligado a você ter uma autoestima. Enquanto fracasso e tristeza está ligado a baixa autoestima. Na nossa cultura as pessoas pensam o seguinte: quem que conquista as coisas? As pessoas que são autoconfiantes. Você precisa ter uma alta autoestima. Você precisa olhar para si mesmo e gostar do que você vê. E ser uma pessoa cheia de si. Porque quem realiza as coisas, quem tem sucesso nessa vida, quem cresce nessa vida, é quem confia e quem acredita em si mesmo. E quem tem baixa autoestima é uma pessoa sem sucesso, é uma pessoa fracassada que nunca consegue conquistar nada. Você já deve ter ouvido aquela música de Renato Russo: se você quiser alguém para confiar, confie em si mesmo. Porque quem acredita sempre alcança. Lembra dessa música? É uma música antiga já, mas olha o que essa música diz. Você quer confiar em alguém? Não confie em quem está em volta de você, não. Você tem que confiar em você mesmo. Você tem que ser mais você. Porque quem acredita, sempre alcança. Na nossa cultura, gente, preste atenção nisso. Alta autoestima está ligada a sucesso e alegria. Enquanto baixa autoestima está ligada a fracasso e tristeza. E é muito comum as pessoas falarem no nosso tempo que a pessoa está com uma autoestima muito baixa, ela precisa alimentar a autoestima dela para ela ficar com uma alta autoestima para ela conseguir fazer as coisas. Quero te fazer uma pergunta. Será que isso daqui é verdade? Será que o que Deus deseja de nós é que nós olhemos no espelho e estejamos cheios de nós, gostando do que a gente vê e falando: uau, como eu sou o cara? Ou será que Deus deseja que quando eu olho no espelho, eu vejo um fracassado, olho para mim mesmo como: puxa, olha que pecador miserável, que não consegue conquistar nada? Hoje nós vamos ver, a partir desse texto, como que o nosso relacionamento com Jesus muda a maneira como nós olhamos para nós mesmos. E quando muda a maneira como eu olho para mim mesmo, automaticamente muda a maneira como eu me relaciono com as pessoas à minha volta. Porque a maneira como eu trato as pessoas à minha volta tem muito a ver com o que eu penso sobre mim. Se eu sou uma pessoa cheia de mim, automaticamente eu vou tratar as pessoas à minha volta com um ar de arrogância. Se eu sou uma pessoa com baixa autoestima, automaticamente eu vou tratar as pessoas à minha volta precisando da aprovação delas.
Paulo vai nos mostrar nesse texto como que o relacionamento com Cristo muda a minha própria autoimagem e como que isso mexe radicalmente nos relacionamentos e muda a maneira como eu me relaciono com as pessoas à minha volta. Só relembrando, a carta de Paulo aos Gálatas é a carta onde ele trabalha do começo ao fim, ele vai e volta no tema da salvação única e exclusivamente pela fé. Paulo trabalha isso do começo ao fim. Nós somos salvos e nós somos recebidos por Deus, não por aquilo que nós fazemos, porque nós somos pecadores, mas por aquilo que Cristo fez por nós. E quando cremos nesse Cristo, nós somos libertos da maldição da lei, porque Ele recebeu a maldição no nosso lugar. E assim nós podemos ser salvos. Mas Paulo trabalhou, e nós vimos isso na semana passada, que nós somos salvos e libertos não para viver a nossa vida do jeito que nós bem entendemos, mas nós somos salvos e libertos para viver uma vida servindo ao Senhor, cheio do Senhor, cheio da presença do Senhor. E uma pessoa cheia da presença do Senhor é uma pessoa que vai viver e vai manifestar o fruto do Espírito, que nós vimos na semana passada: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E se você frequenta um pequeno grupo, nós estudamos sobre isso nessa semana. E se você não frequenta, já fica propaganda aqui, comece a participar, você não sabe o que você está perdendo. Hoje nós iremos falar o seguinte: como que essa presença do Espírito de Cristo em nós muda a minha autoimagem e os meus relacionamentos. Quero trabalhar 4 pontos com você rapidamente nessa noite. Primeira coisa, Jesus é aquele que me faz humilde de verdade. Jesus é aquele que nos faz humildes de verdade. Paulo vai começar no versículo 26 desse trecho dizendo o seguinte: não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Uma coisa que me chamou muita atenção quando eu fui estudar esse texto é que a palavra vanglória, na língua original e no texto em que, como foi escrito, é uma palavra que significa literalmente uma pessoa que está vazia de honra, então ela precisa ficar se autoafirmando. Entenda isso, olha o que Paulo está nos ensinando. Sabe o que é ser orgulhoso? Sabe por que as pessoas são orgulhosas, cheias de si? Porque no fundo, elas têm um sentimento de que elas se sentem desvalorizadas. Então elas precisam constantemente estar se reafirmando e se colocando acima de outras pessoas e mostrando como elas sabem, como elas realizam, como elas fazem, para que elas se sintam valorizadas e importantes diante das outras pessoas. Então Paulo vai nos mostrar o seguinte: uma pessoa orgulhosa, na verdade, não é uma pessoa segura. Pelo contrário, é uma pessoa extremamente insegura, que precisa ficar se comparando o tempo todo com as pessoas em volta dela, para se autoafirmar como uma pessoa importante, para que ela mesma consiga olhar para ela como uma pessoa boa. Então Paulo e percebe o seguinte, ele fala: não se deixe possuir de vanglória, porque quando vocês fizerem isso, o que vai acontecer? Ou vocês vão ficar provocando uns aos outros, ou vocês vão ficar invejando uns aos outros. Porque, gente, preste atenção nisso, o orgulho nos leva a ficarmos nos comparando constantemente com as pessoas que estão à nossa volta, porque eu me sinto vazio, eu me sinto que eu preciso provar o meu valor, então eu fico o tempo todo me comparando para que eu possa me autoafirmar como uma pessoa boa, inteligente, bonita, de sucesso e etc, etc, etc. Paulo está nos ensinando isso. E o que eu vejo aqui, enquanto o Evangelho de Jesus, e a gente vai falar disso daqui a pouco, mas o orgulho, a vanglória, o egocentrismo, gera 2 estilos de vida. Ou um estilo de vida de profunda competitividade, onde eu estou o tempo todo competindo com as pessoas à minha volta. Claro que muitas vezes não é uma competição onde eu falo, onde eu verbalizo isso, mas o tempo todo na minha mente, eu estou competindo com as pessoas à minha volta e pensando: puxa, eu sou assim, eu sou assim. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas por que quando a gente discute, a gente tem que provar que nós estamos certos? Você já parou para pensar em como nós somos competitivos nesse ponto? Essa semana aconteceu uma coisa lá na minha casa que eu fiquei pensando sobre isso. A gente estava sentado na mesa comendo, tomando café da manhã, e surgiu uma dúvida: o milho que nós comemos em espiga é o mesmo milho que nós usamos para estourar a pipoca? E aí começamos a conversar sobre isso. E aí, o meu avô morava em sítio e meu avô plantava milho. Então, naquele momento, eu usei todo o meu conhecimento agrônomo e falei: não, olha só, eu lembro, meu avô plantar, é o mesmo milho. Eu lembro quando eu pegava o milho lá no sítio do meu avô e debulhava o milho, e o milho vem daquele jeito, pequenininho, tal, e eu assim, falando, e aí a minha esposa: não, eu não acho que é não, eu acho que é outro, não sei o quê, e eu falando assim, com a maior propriedade, querendo provar que eu estou certo.
falando como se eu tivesse toda a certeza do mundo. Só que eu não tinha tanta certeza assim, mas eu estava mostrando que eu tinha. Depois eu peguei o meu celularzinho, fui lá no Google e descobri o seguinte: não é o mesmo não. Tem o milho de pipoca, que é outra espécie, e tem o milho que é o milho de... E sabe o que eu fiquei pensando depois disso, gente? Por que mesmo numa discussão boba, eu preciso provar que eu estou certo? Por que eu não simplesmente falo assim, olha, eu acho que é isso, mas não tenho certeza não? Sabe por quê? Eu vou falar para você, sabe por quê? Porque no fundo, nós queremos provar para nós mesmos que nós somos mais inteligentes, mais espertos, temos mais persuasão que as pessoas à nossa volta. Uma vida cheia de orgulho nos leva a ficar nessa competição o tempo todo. Eu vou jogar bola, nossa vida parece que está valendo a vida ali, que quem perder vai morrer. Eu chego junto, eu brigo, eu xingo, porque eu preciso provar, eu preciso ganhar, eu preciso alimentar o meu ego. Paulo está dizendo o seguinte, quando ele fala ali provocando uns aos outros, a ideia não é de ficar irritando as outras pessoas, mas é a ideia de você ficar competindo com os outros o tempo todo. Vou fazer uma pergunta para você. E aí, quando você fica nessa competitividade, você vive olhando as pessoas de cima para baixo. Coitadinho dele. Quem sabe um dia ele chega no meu ponto, no meu nível. Você ainda tem muito para estudar. Quantas vezes a gente conversa com os outros e fala com desdém. Mas existe o outro lado. E a pessoa cheia de orgulho, ela sempre vai ficar variando em 2 pontos. Primeiro, ou no lado da competitividade, e do outro lado, o lado da inveja. Porque ao mesmo tempo que ela se compara com os outros e muitas vezes ela se sente superior, muitas vezes ela se sente inferior. Então ela fica invejando o que os outros têm. Ela fica invejando o marido da outra, o esposo da outra, o trabalho do outro, a casa do outro, o carro do outro, o filho dos outros. Por que meu filho foi fazer isso? Por que meu filho foi querer fazer... Pensa numa faculdade aí que normalmente as pessoas não... Foi querer fazer administração. Por que ele não foi ser advogado? Engenheiro, que nem o filho da não sei quem, que nem a filha de não sei quem. Eu fico invejando os outros, porque eu estou cheio de mim mesmo, e eu me comparo com as pessoas à minha volta, eu me sinto inferior, e então eu não consigo me alegrar com a situação que Deus me deu hoje, e nem com as coisas que Deus tem me dado, e eu não consigo me alegrar com a vitória do outro, porque eu fico invejando ele. E gente, preste atenção numa coisa, uma vida cheia de orgulho é uma vida onde a pessoa fica variando nesses 2 polos, tanto na questão da competitividade, quanto na questão da inveja. E quando ela se compara com os outros e se sente melhor, ela se sente bem. E quando ela se compara com os outros e se sente pior, ela inveja o que os outros têm. E isso daqui é uma armadilha, sabe por quê? Isso daqui no fim nos corrói. Eu não consigo mais ter amizade porque o tempo todo eu estou competindo com as pessoas. Eu não consigo ter amizade com pessoas que eu considero maior do que eu, porque quando o outro se dá bem na vida, eu invejo ele, eu não me alegro com isso. Isso daqui vai nos corroendo, e Paulo fala, gente, não se deixem possuir por esse egocentrismo, por esse orgulho, por essa vanglória, porque isso vai gerar em vocês uma vida onde vocês vão estar constantemente um provocando o outro, um competindo com o outro, um invejando o outro. Isso vai acabar com vocês, vai engolir vocês vivos. Mas o evangelho de Cristo é um evangelho que muda a maneira como nós enxergamos para nós mesmos. E o evangelho vai me ensinar 2 coisas. Primeiro, eu sou um pecador, e muito pior do que eu imagino. Isso gera em mim humildade. Quando eu olho no espelho, eu não consigo olhar e falar, rapaz, que homem. Eu olho no espelho e falo, rapaz, que homem. Que pecador. Como eu sou falho. E isso gera em mim humildade. Isso gera em mim, eu não me acho maior do que ninguém, eu não fico competindo com ninguém porque eu não sou melhor do que ninguém. Quando eu entro numa discussão do milho, eu entro e falo, talvez eu esteja errado mesmo, eu viro e mexe, eu erro. Isso gera humildade no nosso coração, mas ao mesmo tempo o evangelho vai dizer que eu sou um pecador, mas eu sou um pecador amado pelo Senhor. Um pecador que Cristo pagou o preço no meu lugar, derramou o sangue dele e Deus me adota como filho. Então, ao mesmo tempo que eu olho no espelho e eu vejo um pecador e isso me faz humilde, eu não fico inseguro,
Porque embora eu possa me comparar com as outras pessoas e na minha comparação eu não seja melhor, ainda assim o Criador dos céus e do universo me aceita, me recebe como eu sou. E o Evangelho nos faz ser ao mesmo tempo profundamente humildes e profundamente seguros. Porque ao mesmo tempo que eu sei que eu sou um pecador, eu sei que eu sou um pecador amado pelo Senhor e adotado como filho. Isso me faz não ficar variando entre a autoestima e a baixa autoestima. Mas na verdade me faz eu me sentir preenchido e valorizado. E uma vez que eu estou preenchido e valorizado, eu não preciso mais ficar me comparando com as pessoas à minha volta. Gente, presta atenção nisso. Sabe o que é ser verdadeiramente humilde? Não é você olhar para si mesmo como o pior dos piores e ficar, ai, coitadinho de mim, eu sou ruim mesmo, eu sou assim. Ser humilde de verdade é você parar de se comparar com as pessoas que estão à sua volta e se satisfazer plenamente com a aprovação de Jesus. Isso faz com que nós abandonemos tanto a competitividade, quanto uma vida de inveja para com as pessoas à nossa volta. Isso é ser verdadeiramente humilde. C.S. Lewis tem uma frase que eu gosto muito dele, que ele diz o seguinte: humildade não é pensar menos de si mesmo. Humildade é pensar cada vez menos em você mesmo. Porque uma vez que eu estou preenchido por Jesus, o problema do meu ego está resolvido, eu não preciso mais, eu esqueço de mim mesmo. Eu não preciso mais ficar me comparando com os outros, porque o meu ego não está mais dolorido, vazio, precisando ser valorizado. Eu já me sinto completamente amado e valorizado por Cristo Jesus. Isso faz com que não eu pense menos de mim mesmo, mas faz com que eu pense menos em mim mesmo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quão humilde você é? No sentido de estar preenchido pela graça do Senhor, de modo que você pense cada vez menos em você e cada vez mais nas pessoas que estão à sua volta e no Senhor. Quão competitivo você é? Quando a sua esposa chega em você e fala assim, ó, você está errado, como é que você reage? Quando uma pessoa compartilha com você uma bênção, uma alegria, algo que ela conquistou, que você queria muito, mas você não conquistou e nunca vai conquistar, como que você reage? O Evangelho nos faz verdadeiramente humildes, onde eu me sinto preenchido pelo Senhor Jesus. Então eu não preciso ficar competindo e nem invejando as pessoas à minha volta. O problema do meu ego está resolvido em Cristo Jesus. Lembra daquele texto que Paulo fala? Que Deus colocou um espinho na carne e ele orou a Deus pedindo, tira esse negócio de mim, e Deus respondeu para ele, não vou tirar, porque você tem que aprender que a minha graça te basta. O Evangelho nos faz aprender que tudo o que eu preciso, eu encontro em Cristo. Eu não preciso ficar me comparando com ninguém. A graça do Senhor Jesus me basta. O Evangelho nos faz verdadeiramente humildes. Segunda coisa que eu quero falar para você nessa noite. Jesus me leva a corrigir os outros em amor. Porque uma vez que eu estou preenchido por esse amor, agora eu estou liberto para me relacionar de maneira saudável com as pessoas que estão à minha volta. E um dos pontos de me relacionar de maneira saudável com as pessoas que estão à minha volta é eu corrigir as pessoas que estão errando à minha volta em amor. Paulo vai continuar dizendo o seguinte: irmãos, se alguém entre vocês for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Enquanto nós temos a vanglória e o egocentrismo vai gerar dois tipos de relacionamentos. Ou relacionamentos de dependência, onde eu preciso que o outro me valorize, então eu faço tudo que o outro quer para ver se ele olha para mim e ele gosta de mim, e aí isso vira um relacionamento abusivo muitas vezes, ou me leva a ter relacionamentos hedonistas, ou seja, eu me relaciono com a pessoa e estou com ela enquanto está tudo bem. Se ela tiver um problema muito sério, cada um com seus problemas, vai viver sua vida que eu vou viver a minha. É um relacionamento onde eu só vou até onde me interessa. E quando nós vivemos, são relacionamentos egocêntricos, centrados em nós mesmos. E quando as outras pessoas erram, quando a gente está vivendo esse tipo de relacionamento, se eu vivo um relacionamento de dependência, eu não tenho coragem de falar. Porque eu dependo da aprovação do outro. Eu vou falar que ele está errado, ele vai ficar triste comigo e isso vai acabar comigo. Eu já ouvi muitas vezes pessoas dizerem o seguinte: a pior coisa para mim é eu saber que tem alguém de mal comigo. É esse tipo de relacionamento de dependência. E onde eu não tenho coragem de falar. O outro lado, relacionamentos egoístas, é a pessoa que o outro erra, ele não está nem aí, cada um com seus problemas. E eu até olho para o outro errado e falo, eu fico feliz porque eu não sou ruim igual ele. Meu coração se enche de orgulho.
Paulo vai dizer o seguinte: sabe como o evangelho nos leva a viver, Jesus nos leva a viver? Se tem alguém fazendo alguma coisa errada, eu olho para essa pessoa em amor e eu quero ajudá-lo na caminhada dele e eu corrijo ele em amor e com espírito de brandura. Alguns comentários importantes sobre isso. Quando ele fala aqui sobre ser surpreendido em alguma falta, ele não está falando o seguinte: todas as vezes que alguém fizer alguma coisa errada, você tem que ir lá e falar com ele, e conversar com ele e corrigir ele. A ideia aqui são comportamentos pecaminosos padrão. Vou dar um exemplo para ficar claro para você. Imagina que tem um rapaz que ele brigou lá, ele é uma pessoa tranquila, calma, mas ele teve uma briga lá e aconteceu alguma coisa, e depois ele já se acertou e ficou tudo bem. Esse tipo de coisa não precisa corrigir, não precisa falar, tá tudo bem. Foi um deslize, mas é uma pessoa que está lutando contra isso. Paulo está falando aqui do seguinte caso: o cara na casa dele ele briga, na igreja ele briga, no trabalho ele briga, em todo lugar que ele vai ele arruma confusão com todo mundo. É uma pessoa que tem um comportamento pecaminoso padrão. Uma pessoa sempre orgulhosa, uma pessoa que sempre fala de maneira grosseira, uma pessoa que sempre fala besteira, se trata as mulheres de maneira pecaminosa, de maneira insinuante, um comportamento pecaminoso padrão. Então Paulo fala: esse tipo de pessoa, vocês que estão caminhando com Jesus, devem se preocupar com essas pessoas. E se vocês se preocupam com essas pessoas, vocês vão corrigir essas pessoas em amor. É importante dizer isso, que a ideia então não é de qualquer pecado, mas é um comportamento pecaminoso padrão. Isso significa que nem todo pecado deve ser confrontado, mas só quando aquilo é algo padronizado, é algo repetitivo. E isso também significa o seguinte: nós não devemos nem ser rápido em criticar os outros, porque nisso daqui a gente é muito bom. O outro faz errado, tá vendo? Eu sabia que não era tudo isso. A gente não deve ser nem rápido demais em criticar os outros, mas a gente também não deve ser receoso de falar quando tem que falar. E perceba o seguinte: qual que é a grande dificuldade de corrigir alguém errado? É o medo da pessoa pegar mal com a gente, ficar triste com a gente. Mas se o meu ego está preenchido por Jesus, eu não tenho essa preocupação. Então eu estou liberto, eu não preciso da aprovação dessa pessoa. Eu estou liberto para amá-la, mesmo que ela não goste disso. Paulo vai dizer o seguinte: então se você vê alguém errado, você tem que corrigir ele com espírito de brandura. E é muito legal a ideia original do texto aqui, porque a ideia do corrigir é: imagina um osso que está deslocado e você precisa colocar no lugar. Essa é a ideia. Alguém aqui já deslocou o ombro, o joelho, a perna e precisou colocar no lugar? Isso dói? Dói. Corrigir os outros, para a pessoa também dói. A ideia o objetivo é algo doloroso, mas necessário, e o objetivo a pessoa está errada e eu quero restaurá-la. Eu quero ajudá-la na caminhada dela. Porque vamos ser sinceros, gente, eu vejo alguém que está fazendo uma coisa errada, ele está indo para o buraco, eu estou vendo que ele está indo para o buraco, e eu fico quieto no meu canto. Isso não é falta de amor? Isso não é egoísmo puro? Agora, uma coisa que é importante dizer aqui: o objetivo de corrigir os outros não é desabafar, porque tem muita gente que vai conversar, mas ele conversa não porque ele quer corrigir o outro, ajudar o outro, ele conversa porque ele está morrendo de raiva do que o outro fez. Todo mundo aqui já teve experiências dentro de casa, onde, lembra quando você era criança? Seu pai corrigia você com amor e com espírito de brandura? Ou corrigia você? Alguns sim, mas a maioria os pais corrigiam, mas sem nem um pouquinho de amor, sem nem um pouquinho de espírito de brandura, pelo contrário, morrendo de raiva. Não é esse tipo de correção que a Bíblia nos coloca. A Bíblia coloca uma correção que ela é motivada não pela ira, mas pelo amor. E é muito diferente eu conversar com alguém com raiva do que conversar com alguém porque eu quero ajudá-la, porque eu a amo e eu quero ajudá-la na caminhada dela. Paulo está dizendo o seguinte: é para corrigir os outros, mas corrigir com espírito de brandura, com mansidão, com gentileza, com humildade. Fruto do Espírito, uma das características é a mansidão. E a ideia, gente, ele ainda vai colocar o seguinte: e guarda-te para que vocês também não sejam tentados. E isso daqui é uma coisa muito importante, porque a ideia é que eu olho para o outro considerando que eu sou tão pecador quanto ele. Então eu corrijo o outro não com um ar de superioridade, não com um ar de orgulho, não com um ar do tipo: eu não acredito que você tem coragem de fazer isso. Mas eu corrijo um outro com um ar de: eu sou tão pecador quanto você, eu estou na mesma caminhada com você, eu posso cair nas mesmas coisas que você. Então, com todo temor diante de Deus, com todo quebrantamento de coração, eu quero conversar com você. Eu quero te ajudar na sua caminhada.
Paulo enfatiza isso, cuidado, para você não falar dos outros e você mesmo não ser tentado nas mesmas coisas. Quantas vezes, eu já vi isso, casais que estão brigando, e aí um fala para o outro assim, como você tem coragem de falar assim comigo? Ele está reclamando que o outro está falando com raiva, e ele fala como? Com raiva. Não é ridículo? Mas a gente não faz isso o tempo todo. Paulo está dizendo o seguinte, cuidado quando você for falar dos outros, porque você é tão pecador quanto os outros. Então quando você for falar qualquer coisa dos outros, você tem que falar, mas quando você for falar, você tem que falar com um coração quebrantado, humilde, porque você é tão pecador quanto ele, e capaz de cair nas mesmas coisas que ele. Mateus 7,5, Jesus diz, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do seu irmão. Cuidado, antes de olhar para o cisquinho do outro, olha para um monte de trave que está aí no seu olho. Então, gente, nós devemos, isso é amor, é corrigir o outro, mas o evangelho nos faz ser humildes, de modo que eu corrijo o outro, mas corrijo sabendo, eu sou tão pecador quanto ele. Então eu tenho que ter muito cuidado para não falar com orgulho, com vanglória, com um coração cheio de mim mesmo, mas com quebrantamento, humildade de coração. E ele vai dizer, vocês que são espirituais, ou seja, vocês que estão cheios do Senhor, é assim que vocês têm que agir. E eu quero fazer uma pergunta para você. Humildade também envolve, porque assim, tem gente que consegue conversar com o outro de maneira muito fácil, e falar para o outro que ele está errado de maneira muito fácil, mas ser humilde é também aceitar e receber correções. E deixa eu te fazer uma pergunta, o que é mais difícil para você? Corrigir ou ser corrigido? O que é mais difícil para você? Sentar com o seu marido, com a sua esposa, com o seu filho, com o seu pai, e falar para ele, olha, nesse ponto, com um espírito de quebrantamento, brandura, nesse ponto e com amor, você está errado. Ou é mais difícil para você quando os outros sentam com você e falam que você está errado? Humildade envolve tanto falar com o outro com amor e quebrantamento, quanto receber a correção dos outros com humildade e com o coração aberto. Vou fazer uma pergunta para você. O evangelho e a graça de Jesus já te impactou e já te transformou a ponto de você ter condições de corrigir os outros em amor e graça e ser corrigido pelos outros com humildade de coração? Ou tem alguém aqui que não erra? E se você fala assim, ó, pastor, eu falo para você, não é que eu não erro, mas uns 95, 99% eu estou mandando bem. Eu lembro aqui da história de Jesus, para a mulher adúltera. Aquele que nunca pecou pode começar o apedrejamento. E todo mundo vai embora. Isso é humildade, gente. Isso é humildade diante do Senhor. Terceiro ponto, a humildade também, e Jesus me leva a ter uma vida humilde, de modo que eu levo a carga das outras pessoas. Primeiro, Jesus nos faz verdadeiramente humildes. Segundo, Jesus me leva a corrigir os outros em amor. Terceiro, Jesus me faz levar a carga dos outros. Paulo vai continuar dizendo o seguinte, levai as cargas uns dos outros, e assim vocês cumprirão a lei de Cristo. Gente, quando nós estamos cheios de nós mesmos, e assim temos ou um espírito invejoso, ou um espírito competitivo, quando pessoas estão sofrendo à nossa volta, ou nós entramos num ciclo de autocomiseração, onde a pessoa está sofrendo à minha volta e eu olho para o sofrimento dela, e quando ela me conta alguma coisa que ela está passando, ao invés de eu ouvir, me compadecer e ajudar ela, eu falo de mim e eu mostro como eu estou passando por uma coisa pior que ela. Já viu aquela pessoa que ela conta uma história ruim? Você conta uma história ruim para ela, ela tem uma história pior que a sua. Você compartilha um problema com ela compartilha um problema pior com você. Isso acontece quando nós temos um coração egocêntrico. Até quando os outros estão falando deles, eu tenho que falar de mim. E uma pessoa cheia de si, e que tem esse espírito essa tendência mais invejosa, é uma pessoa que ou vai entrar nesse ciclo de autocomiseração, ou quando ela vê os outros sofrendo em volta dela, ela fica feliz porque não é com ela. Ainda bem que não é comigo. Eu fico feliz de ver a desgraça dos outros. Eu fico feliz de saber que, eu não passei na prova, mas ele também não passou. Eu não consegui isso, mas ele também não conseguiu. A minha família é assim, mas a família dele também é. Eu fico feliz com a desgraça dos outros. Ou quem tem um espírito mais competitivo, quando outra pessoa está sofrendo, ele começa a pensar o seguinte, com certeza alguma coisa ele fez de errado. Se ele estivesse se esforçando, se ele estivesse fazendo as coisas tudo certinho, ele não estava sofrendo o que ele está sofrendo.
O problema é dele. Eu não vou fazer nada para ele. Cada um com seus problemas. Se ele estivesse fazendo tudo certinho, não ia ter problema. Paulo vai dizer o seguinte: quando a gente está cheio de Jesus, a gente não tem nenhuma e nem outra reação. Sabe o que a gente faz? A gente leva as cargas uns dos outros. E aqui a ideia de levar a carga, eu gosto de pensar nessa imagem aqui, é a ideia de alguém que está carregando um peso que cansa. E aqui Paulo está falando, gente, de qualquer tipo de problema que uma pessoa pode enfrentar, necessidades, dificuldades ou problemas das pessoas à nossa volta. São situações pesadas e cansativas que pessoas à nossa volta estão enfrentando. Pode ser um problema familiar, pode ser um problema pessoal, pode ser um problema de saúde, seja lá qual o problema, a ideia é o seguinte: Paulo está dizendo, olhe para as pessoas que estão à sua volta, estão carregando fardos e cargas pesadas, que estão cansando elas, e como vocês estão cheios do amor de Jesus, levem as cargas uns dos outros. E eu gosto da figura do levar a carga, porque é o seguinte: para você levar a carga de outra pessoa, você precisa chegar junto, chegar perto, chegar do lado. Imagina alguém que está carregando uma coisa nas costas, você chega, se coloca ombro a ombro com ela e faz força para distribuir a carga. Paulo está falando, é assim que vocês têm que viver uns com os outros, assumindo os problemas físicos, emocionais, espirituais, assumindo a carga das pessoas à sua volta. Sabe o que Paulo está dizendo aqui, gente? Tem alguém passando por algum problema, algum sofrimento, alguma doença, está precisando de alguma coisa, você pode fazer? Leve a carga uns dos outros. Faz com que a carga da outra pessoa fique um pouquinho mais leve. Pegue um pouquinho do peso para você. Uma pessoa egocêntrica, ela não faz isso, porque ela está preocupada demais com ela mesma. Ela pensa, eu já tenho meus problemas, cada um com as suas cruzes para carregar. Mas Paulo está dizendo o seguinte: não. Quem foi impactado pelo amor de Jesus não pode viver assim. Sabe por quê? Porque, gente, Jesus carregou uma cruz por nós. Quando Jesus entrou na história, ele carregou a minha cruz, a minha carga. E Paulo está dizendo o seguinte: vocês querem cumprir a lei de Cristo? Imitem a Cristo e amem as pessoas, porque toda a lei do Senhor se resume em amar. Sabe o que é ser discípulo de Jesus, gente? É ter essa verdade da cruz e do amor de Jesus tão estampada no nosso coração, que isso me leva a amar as pessoas à minha volta. E preste atenção numa coisa: humildade também é se abrir para compartilhar as suas cargas. Porque tem muita gente que está morrendo nos seus problemas, se afogando nas suas cargas, mas não compartilha com ninguém. Sabe por quê? Porque são pessoas egocêntricas, cheias de si, orgulhosas, que têm vergonha de pedir ajuda. Não querem se mostrar fracas. O casamento está acabando, mas na frente dos outros mantém aquela aparência linda. Relacionamento com os filhos, com as pessoas, está terrível, mas ela não pede ajuda. Por quê? Porque até parece que eu vou me abrir. Levar as cargas uns dos outros tem a ver tanto com se abrir para ajudar as pessoas, quanto se abrir para ser ajudado pelas pessoas. Você já deve ter visto aquela imagenzinha na internet, onde tem um rapaz caindo num precipício, segurando com uma mão, quase caindo, e na outra mão ele está segurando um saco grande, e está escrito orgulho naquele saco. E tem alguém lá em cima oferecendo a mão para ele pegar, para ele não cair. Mas para pegar a mão da pessoa, ele tem que largar o saco do orgulho. E muitas pessoas preferem cair e se estrepar inteira do que soltar o orgulho para pedir ajuda. Paulo está dizendo, levem a carga uns dos outros, isso, e humildade também envolve se abrir para que outros te ajudem. Paulo vai dizer, porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Paulo está dizendo aqui é o seguinte: vocês não são nada. E quando você olha para os outros com superioridade, que não quer ajudar os outros, porque vocês estão se enganando. Quem se acha grande, quem se acha importante, não tem olhos para ajudar as pessoas que estão à sua volta. Então eu quero fazer uma pergunta para você. Você é egocêntrico a ponto de nem reparar os problemas das pessoas à sua volta? Ou o amor de Cristo já impactou seu coração a ponto de você olhar para as cargas das pessoas à sua volta e se dispor a ajudá-las? Muitas vezes a gente vê os problemas das pessoas à nossa volta e fica, ai, que pena. E é só isso que a gente faz. Paulo está dizendo aqui o seguinte: vocês estão cheios de Jesus, levem as cargas uns dos outros. Jesus muda os nossos relacionamentos. Gente, quantas vezes dentro de casa, marido e esposa, um não leva a carga do outro?
Pelo contrário, um é uma carga a mais na vida do outro. E muitos fazem questão de ser essa carga. Paulo está dizendo, o amor de Cristo tem que nos mudar dessa forma. Por fim, gente, último ponto que eu quero trabalhar com vocês nesse texto. Jesus nos leva e me leva a focar nas minhas responsabilidades. Paulo vai terminar esse texto dizendo o seguinte: prove cada um o seu labor, e então você vai ter motivo para gloriar-se unicamente em si, não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Quando a gente está cheio de nós mesmos, egocêntricos, o foco da nossa vida, quando eu sou uma pessoa invejosa, é criticar os outros para diminuir eles, para eu não me sentir tão mal. E quando eu sou uma pessoa cheia de mim, com espírito competitivo, o foco da minha vida é ser igual ou melhor às pessoas que estão à minha volta. Eu quero ser melhor aluno, eu quero ser mais bonito, melhor esposo, melhor filho, melhor trabalhador, um homem de mais sucesso. Essa é a pessoa que eu quero ser. Paulo vai dizer o seguinte: uma pessoa que está cheia de Jesus, o foco dele não está nos outros, mas o foco dele vai estar em si mesmo. E ele vai dizer o seguinte: então cada um examine o seu próprio labor e você vai ter motivo para gloriar-se unicamente em si. A pergunta é o seguinte: Paulo está dizendo então que existe um motivo do qual nós podemos nos orgulhar aqui? Tem alguma coisa que nós podemos nos gloriar e nos encher de nós mesmos? Existe algum tipo de orgulho ou de alegria cristã? Paulo está dizendo aqui que sim. E o que Paulo está ensinando aqui? Preste atenção nisso. Isso daqui é uma coisa muito, muito, muito importante. Paulo está dizendo o seguinte, ele vai terminar dizendo assim, porque cada um levará o seu próprio fardo. Percebe o seguinte, ele falou, levai as cargas uns dos outros. As cargas nós compartilhamos, mas o fardo, aí cada um tem o seu e cada um tem que carregar o seu. O que é esse fardo? A ideia de carga é uma coisa pesada, a ideia do fardo é tipo uma mochila. E a ideia aqui é o seguinte, gente, Paulo está falando aqui das nossas responsabilidades diárias. Existem cargas que nós podemos compartilhar com as pessoas à nossa volta. Agora, existem algumas responsabilidades que ninguém pode cumprir no meu lugar. E é disso que Paulo está dizendo aqui. Nós temos determinados dons, determinadas habilidades, determinadas oportunidades. Nós agimos, nós reagimos, e tudo isso são nossas responsabilidades diante de Deus. E o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: existem algumas responsabilidades diante de Deus que são só suas. E sabe qual que deve ser o foco da sua vida? Ao invés de ficar se comparando com as pessoas que estão à sua volta, do que os outros estão fazendo ou não estão fazendo, você deveria olhar para você mesmo, para as suas responsabilidades, e você deveria examinar o seu próprio labor, provar o seu labor, e a ideia é o seguinte: você deveria se comparar com você mesmo, pensando o seguinte: como eu estou agindo, como eu estou vivendo, e o que Jesus queria que eu fizesse hoje. Quando a gente termina o nosso dia, sabe como que deveria ser a nossa comparação? Eu termino meu dia pensando o seguinte: como que eu vivi o dia de hoje, e como Jesus queria que eu tivesse vivido hoje. Eu me comparo comigo mesmo, eu comparo o meu eu, como eu estou vivendo, com quem Deus queria que eu fosse. Paulo está dizendo aqui é o seguinte: você tem suas responsabilidades diante de Deus. E sabe como você tem que se avaliar? Você tem que se avaliar pensando: eu estou cumprindo com as minhas responsabilidades diante de Deus? E a minha alegria tem que estar em estar progredindo nas responsabilidades que Deus tem para a minha vida. Gente, deixa eu dar um exemplo para esse negócio aqui ficar mais claro. Deus tem um fardo específico para cada um. Vamos supor que você tem um marido terrível. Você tem o pior marido de Indaiatuba. Eu sei que não é o caso de nenhuma das irmãs aqui presentes, mas vamos supor que fosse. Você tem o pior marido de Indaiatuba. As outras pessoas podem te ajudar nesse problema. Você pode compartilhar a carga com outras pessoas. As pessoas podem te orientar. As pessoas podem ouvir você quando você está triste, ouvir você chorando. As pessoas podem te ajudar em alguma situação específica ou outra, mas ser a esposa do seu marido só você pode ser. Responder e reagir ao seu marido com amor e com graça, ninguém pode fazer no seu lugar. Orar pelo seu marido, só você pode fazer. Existem algumas coisas que nós podemos compartilhar com as pessoas à nossa volta, mas existem algumas responsabilidades que são nossas e somente nossas, e ninguém pode carregar no meu lugar. Imagina que você esteja enfrentando uma doença. As pessoas podem te ajudar no seu tratamento, se você estiver precisando de dinheiro, comprar remédio para você, te levar no hospital, dormir com você lá se você precisar, mas ninguém pode confiar em Deus no seu lugar. Ninguém pode esvaziar o seu coração da ansiedade e colocar toda a sua confiança crendo que Deus está cuidando de todas as coisas. Isso é uma coisa que só você pode fazer diante de Deus. Então o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: nós precisamos sim compartilhar as nossas cargas uns com os outros,
Mas existem algumas responsabilidades que são nossas e somente nossas diante de Deus. E o foco da minha vida, quando eu estou vazio do meu ego, não vai ser no que os outros estão fazendo, no que os outros não estão fazendo, como que está a vida dos outros e como não está a vida dos outros. Mas vai ser o que Deus deseja de mim nessa situação. Sabe qual que é o problema, gente? Vou voltar aí na esposa que tem o pior marido de Indaiatuba. Quando a gente tem um problema desse tipo, na maioria das vezes, sabe o que a gente fica fazendo? Se comparando e comparando o meu marido com o marido das outras. E o meu foco está nesse tipo de comparação e eu deixo de cumprir com as minhas responsabilidades diárias diante do Senhor. Quando eu coloco o meu foco nessa questão da comparação, eu deixo de me focar naquilo que Deus quer que eu faça. E eu estou tão preocupado com como a situação poderia ser, que eu deixo de fazer aquilo que eu tenho que fazer hoje, aqui e agora. Quando nós entendemos isso, quais são as minhas responsabilidades diante de Deus aqui e agora? Eu não vivo olhando para os outros, eu não vivo olhando para os meus problemas, mas o meu foco está nas minhas responsabilidades diárias. Isso daqui é uma coisa muito séria. Sabe por quê, gente? Porque na maioria das vezes, sabe o que eu vejo? As pessoas querem ajuda para carregar as suas cargas, mas as pessoas não querem assumir as suas responsabilidades. Elas querem ajuda para lidar com os seus problemas, mas elas não querem nos seus problemas fazer o que Deus quer que elas façam. E Paulo está ensinando aqui é o seguinte: a gente tem que levar a carga uns dos outros, é verdade. Mas existem algumas coisas que é só você, algumas responsabilidades suas diante de Deus, que ninguém pode fazer no seu lugar. Deixa eu te falar uma coisa, independente do seu sofrimento, você é responsável por tudo aquilo que você faz e por todas as maneiras como você reage aos seus problemas. Muitas vezes quando a gente está passando por problemas, a gente se sente no direito de fazer coisa errada. Paulo está nos ensinando aqui é o seguinte: nós somos responsáveis por tudo que nós fazemos, independente da situação que a gente vive. E nós precisamos nos focar naquilo que Deus deseja de nós a cada dia. Quando eu entendo isso, gente, e preste atenção nisso, quando eu entendo esse negócio de carregar o meu fardo, e eu me foco nisso, no que Deus deseja de mim hoje, eu começo a desfrutar de uma vida de alegria independente da minha situação. Sabe por quê? Quando eu paro de pensar em como a situação poderia ser e começo a pensar no que Deus deseja que eu faça hoje, eu termino o meu dia e o meu pensamento no final do dia não é como é que está o outro, como que poderia ser. O meu pensamento no final do dia é o seguinte: aconteceu isso, isso, isso. Eu fiz o que Deus queria que eu fizesse, eu fiz o que Jesus queria que eu fizesse, fiz. Então eu termino o meu dia feliz, porque esse é um dia de vitória. Porque diante de Deus eu estou cumprindo com as minhas responsabilidades. A minha alegria não está em viver a vida que eu sempre sonhei ter. A minha alegria está em viver com o meu Jesus e cumprir a vontade dele na minha vida. E quando eu me foco nas minhas responsabilidades, eu posso me alegrar independente da situação. Porque eu termino o meu dia pensando, eu fiz aquilo que o Senhor queria que eu fizesse. Quando a gente não se foca nas nossas responsabilidades, nós vamos entrando num ciclo de autocomiseração, porque eu fico pensando, por que é assim? E quando que essa situação vai melhorar? Será que um dia vai acabar? Será que não sei o quê? E a gente vai entrando nesse ciclo. Agora, quando eu paro e olho para as minhas responsabilidades, eu termino o meu dia dizendo, Senhor, obrigado, porque mais um dia, o Senhor me deu graça para carregar o meu fardo. Me dê graça para continuar fazendo aquilo que o Senhor quer que eu faça. Isso também muda a maneira como eu lido com as pessoas à minha volta, porque eu fico pensando, cada um tem seu fardo, cada um tem sua situação dada por Deus. Quem sou eu para ficar questionando, para que cada um no seu quadrado, a gente leva as cargas uns dos outros, mas as minhas responsabilidades eu cumpro diante de Deus. Tem uma frase de John Stott sobre isso, ele diz o seguinte: há um fardo que nós não podemos compartilhar, que é nossa responsabilidade para com Deus no dia do julgamento. Naquele dia, você não poderá carregar a minha mochila, nem eu a sua. No último dia, diante de Deus, Ele não vai chegar para você e falar o seguinte: você viu a vida do Mateus? Por que você não fez a mesma coisa que o Mateus fez? No último dia, Deus vai chegar para a gente e falar o seguinte: olha, o meu plano para a sua vida foi isso, isso, isso e isso. Como você reagiu e você cumpriu com as suas responsabilidades na vida que eu planejei para você? Deus não vai cobrar a vida do outro, Ele vai cobrar as minhas responsabilidades para aquele dia. Existe uma mochila que eu que tenho que carregar, gente. E é você quem tem que carregar a sua. Nós levamos as cargas uns dos outros.
mas o fardo e as responsabilidades, cada um tem as suas. E eu quero te fazer essa pergunta. Hoje o seu foco está no que você gostaria para a sua vida? Ou o seu foco está em quais são as responsabilidades que Deus tem para você? E eu quero encerrar essa reflexão fazendo algumas perguntas finais. Primeira pergunta é: você já foi transformado em uma pessoa altamente humilde e confiante, ao mesmo tempo, pelo amor de Jesus? Você é uma pessoa que já abandonou esse negócio de alta autoestima ou baixa autoestima, mas você é humilde e confiante, porque você é humilde porque você sabe que você é um pecador, mas você é confiante porque você sabe que você é amado e recebido por Deus pela graça dele. Você é humilde de verdade? Segunda pergunta: Jesus já te transformou, já transformou os seus relacionamentos a ponto de você ser fiel e manso ao corrigir as pessoas à sua volta? E ao ser corrigido? Terceira pergunta para você: Jesus já te transformou, já transformou seus relacionamentos a ponto de você dividir a carga das pessoas à sua volta? Você ser sensível aos problemas das pessoas à sua volta? E você tem dividido as suas cargas? Ou você continua orgulhoso, cheio de si, guardando os seus problemas até quando você não aguenta mais? E por fim, talvez você esteja aqui nessa noite, esteja tão cansado com alguma situação específica, que você desistiu de cumprir com as suas responsabilidades. Talvez você esteja tão cansado do seu casamento, que você desistiu de fazer o seu papel lá dentro. Você esteja tão cansado dos seus filhos, que você desistiu de ser pai. Você esteja tão cansado da pessoa que trabalha do seu lado, que você já desistiu de ser a pessoa que Deus quer que você seja para a vida dela. O que eu quero te desafiar nessa noite, é que você tome uma decisão diante de Deus, de carregar o seu fardo, de cumprir com as suas responsabilidades, de se colocar diante de Deus e falar: Senhor, me dê graça para ser a esposa que eu tenho que ser, para ser o marido que eu tenho que ser, para ser o pai que eu tenho que ser, para ser o filho que eu tenho que ser. Me ajuda a carregar o meu fardo e a cumprir com as minhas responsabilidades diante do Senhor. Me ajude a ser o estudante que eu tenho que ser, o trabalhador que eu tenho que ser, a pessoa, o amigo que eu tenho que ser. Me ajuda, Deus, a entender quais são as responsabilidades que o Senhor tem para mim. Me ajuda a parar de olhar para os outros, ou parar de olhar para a vida dos outros, parar de olhar para a família dos outros. Me ajude a olhar para a minha vida, para a vida que o Senhor me deu, para a família que o Senhor me deu, para a condição que o Senhor me deu, e entender quais são as responsabilidades que o Senhor tem para mim hoje. E me ajude a cumprir com essas responsabilidades, amparado e fortalecido na tua graça. O dia que você tirar os seus olhos dos outros e colocar os seus olhos nas suas responsabilidades e buscar a graça de Jesus para cumprir com as suas responsabilidades, você vai começar a desfrutar de uma paz e de uma alegria, de viver uma vida servindo ao Senhor, independente da situação. E eu quero te desafiar nessa noite, você que já cansou e já desistiu, de perseverar, de desistir, e voltar a assumir as suas responsabilidades diante de Deus, sabendo que esse Cristo, nós cantamos aqui, se coloca ao nosso lado, para nos fortalecer e dar graça para sermos as pessoas que Ele deseja que nós sejamos. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós nos colocamos neste momento diante do Senhor pedindo graça. Nós reconhecemos que boa parte das vezes nós somos pessoas cheias de nós mesmos, egocêntricas, cheias de orgulho, e na grande maioria das vezes nós vivemos as nossas vidas nos comparando com as pessoas que estão à nossa volta, e então variamos constantemente entre a competitividade e a inveja, entre o orgulho e o sentimento de desprezo, de vazio. A nossa oração, Deus, é que o Senhor nos ajude a nos preenchermos pela graça do Senhor Jesus, nos ajude a entendermos que essa é a graça que nos basta, e nos ajude a resolver todos os nossos problemas de ego na pessoa de Jesus, para que assim, Deus, estejamos cheios do Senhor, a ponto da Tua presença revolucionar e mudar os nossos relacionamentos. Então, Deus, nos ajude a ser bênção para com as pessoas que estão à nossa volta, nos ajude a corrigir as pessoas com mansidão, a aceitar correção, nos ajude a levar a carga uns dos outros, nos ajude a nos abrirmos para que outros também nos ajudem, e nos ajude, Deus, acima de tudo, a levar o nosso fardo,
a cumprir com as nossas responsabilidades diante do Senhor. Eu oro por aqueles que estão aqui e já cansaram de alguma situação específica e já desistiram de cumprir com as suas responsabilidades. A minha oração, Deus, é que o Senhor desperte essas pessoas, para que eles possam renovar o compromisso com o Senhor, de fazer a tua vontade, de cumprir com suas responsabilidades. E Deus nos ajude a parar de ficar olhando para a vida dos outros, parar de ficar olhando para a situação dos outros e parar de ficar pensando naquilo que nós desejaríamos para as nossas vidas. Nos ajude, Deus, a olharmos para as nossas vidas do jeito que elas estão hoje, entendermos quais são as nossas responsabilidades hoje e cumprirmos as nossas responsabilidades hoje, que o foco da nossa vida seja esse, servir ao Senhor e cumprirmos com as nossas responsabilidades aqui e agora. Essa é a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Amém e amém.